Então vamos lá? Bom, eu não sei se vocês viram as notícias mais recentes aí, vindas principalmente do mercado americano, aqui no Brasil muito menos, mas a gente está tendo uma onda de demissões em massa, né? Então a Amazon iniciou esse processo, né, demitindo mais de 18 mil funcionários aí, a previsão deles, né, é um corte que já afetou 18 mil pessoas. A gente teve a notícia lá atrás da Apple iniciando, né, com a demissão de 100 funcionários, que a gente já achou que era grave, mas não era, porque comparado com o que ia vir depois, não, né? A Tesla fazendo demissões também muito massivas, então já na casa dos milhares também. E a Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, demitindo 11 mil pessoas. E agora o Google anuncia que vai demitir 12 mil pessoas nos próximos meses. Até o Google, não escapou ninguém, né? Então a gente tá tendo mais uma semana aí de cortes nas Big Techs, a gente não sabe onde que isso vai parar. Também teve LinkedIn, Microsoft, Activision, né? Então assim, diversas empresas de tecnologia, todas elas iniciando um processo de demissão. A justificativa, ela vai variar de cada empresa, né? Algumas estão falando sobre evolução da tecnologia de IA, outras empresas estão falando ali sobre realmente um problema inflacionário nos Estados Unidos, uma perspectiva de redução no crescimento da economia americana. Então, diversos assuntos estão levando essas empresas a efetuarem uma demissão. E eu vou te explicar o que você tem a ver com isso, que você pode olhar e falar assim, nossa, mas o que eu tenho com isso, né? O que isso muda na minha vida? Demitir uma galera, ok, vida que segue, né? As empresas às vezes têm problemas. Vou explicar. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like ou se inscrever quando alguma informação aqui te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Aí sim, segura a mãozinha. Então você fica aqui com a mãozinha segura. Na hora que você vê a informação, opa, agora eu vou me inscrever, considerar aqui, deixar no like. Então. Quando a gente fala de economia ali, muitas pessoas acabam se esquecendo que a economia, ela realmente não é uma ciência de exatas, ela é uma ciência humana. E o que tem isso, né? Isso não é só uma divisão para quando você vai prestar vestibular, não, né? Fala, escolhe humanas, exatas e tal. É que a economia, de fato, ela é imprevisível. Ela só existe dentro das cadeias de acontecimentos humanos ali. Então, se você pegar uma ciência exata, por exemplo, 2 mais 2, necessariamente vão ser 4. 5 mais 4, necessariamente vão ser 9. Esse resultado, ele não muda independente das condições de temperatura e pressão ali, né? Ele vai sempre ser do mesmo jeito e da mesma forma, independente do que aconteça. Então você não vai ter uma alteração porque, fulano pesa 2 quilos a mais, então a gente alterou, como aconteceria nas biológicas, por exemplo. E na humanas, olha, se eu falar uma frase idêntica, um poema para uma pessoa idêntica, a reação e o estímulo que a gente pode ter ali é diferente. E daí a gente tem diversos outros assuntos. E não é que não existam as ciências humanas, elas também existem estudos científicos, existem um monte de questões ali que muita gente acha, inclusive, que as que não são ciências duras não são ciências, né? Mas são ciências ali, você tem diversos pesquisadores, cientistas, etc., das ciências humanas. Quando a gente pega, então, a economia desse jeito que ela é, e a gente fala assim para a pessoa, vai chegar uma crise. Esse vídeo aqui, por exemplo, se você fala que tem uma crise se aproximando, se eu falasse que essa crise é no Brasil e tal, quantos empresários tem nessa audiência de 700 mil pessoas aí? Tem 50 mil empresários. Se esses empresários acreditam que a crise está vindo e demitem os funcionários deles e começam a conversar com outros empresários falando que a crise está vindo e demitindo os funcionários, a crise que talvez nem existisse, ela pode ser potencialmente criada a partir do momento que eu disse que a crise está chegando. Então, é uma profecia autorrealizável. Eu falo que a crise está chegando e por falar que a crise está chegando, eu crio a crise. Os empresários americanos, eles receberam indicadores verdadeiros de que existia uma possibilidade da inflação americana subir mais ainda, de que uma potencial crise estava chegando. Com isso, eles começam a efetuar demissões. E quando eles efetuam demissões, esses trabalhadores que trabalhavam nas empresas deles com salários grandes, eles consumiam. Então, assim, o Google vai lá, olha para você ver o tanto que isso aqui dá para ficar complicado. Vê se vocês vão conseguir entender, porque aí dá para todo mundo ir entendendo junto. O Google, ele tem funcionários. Esses funcionários do Google, esses 12 mil funcionários do Google, eles recebiam salários altos, né? Comparado com a média americana. Com certeza salários superiores a 50 mil dólares por ano ali. Ele demite um funcionário. Esse funcionário do Google, ele usava um celular, por exemplo, da Apple, talvez? Sim. É possível? Ele poderia ter um carro da Tesla, principalmente sendo amante de tecnologia? É possível. Em escala regional, ele ia no supermercado da vizinhança, ele vai lá no Walmart, às vezes, compra alguma coisa e tal. Quando o Google demite esses funcionários, é um número grande de pessoas. Esses funcionários deixam de consumir. A partir do momento que esses funcionários deixam de consumir no Walmart, então, ou que eles deixam de comprar um iPhone na Apple, você concorda que esse número vai se refletir no faturamento do Walmart em algum momento? Aí, o Walmart, ele faz anúncios onde?
no Google. Então, ele vai lá e diminui os anúncios do Google. Então, ele tinha aí os anunciantes dele lá, ele diminui o faturamento dele, ele demite os próprios funcionários e ele reduz os anúncios. E com isso, o Google começa a ter um faturamento menor. Aí, por isso, o Google pode demitir mais pessoas, que vai impactar mais nisso e vai efetuando uma cadeia. Então, esse medo dessa crise, por exemplo, né, essa apreensão com relação à crise, ela pode gerar uma crise muito grande e sem precedentes com essas empresas de tecnologia, que são hoje, várias delas as empresas que mais empregam nos Estados Unidos, quando elas começam a reduzir essa gama de trabalhos ali, quando elas começam a fazer demissões com medo de uma crise, elas estão potencializando o aumento dessa crise ali. E não é que essa crise não fosse chegar, só que essa crise pode se agravar muito mais se essas empresas continuarem nessa onda de demissões, porque aí os Estados Unidos, de modo geral, pode começar a entrar numa crise muito complicada. Quando você pensa nesse sentido aqui que você entendeu na escala global, de uma crise se formando e essas empresas se antecipando aí, se aumentando a escala da crise, ainda temos agora o Google, a justificativa dele foi um pouco diferente. Então o Google não falou necessariamente sobre uma crise. O Google estava falando ali sobre uma reforma, sobre uma reorganização dentro ali da empresa, de que algumas pessoas não são mais necessárias, talvez por uma evolução da tecnologia. Então, quando a gente tem uma tecnologia de inteligência artificial que é capaz de executar uma tarefa que um ser humano consegue executar, só que sem necessariamente se cansar e custando muito mais barato, obviamente as empresas vão, por economia de custos, começar a demitir pessoas para avançar por esse lado. E não é porque, ai meu Deus, então as empresas são gananciosas, porque você não tem como empregar uma pessoa para não fazer nada. Ninguém em sã consciência faria isso. Se ele tem como resolver esse problema de outra forma, ele vai resolver de outra forma. Isso aconteceu da mesma forma na Revolução Industrial. A gente tinha um monte de gente que ficava o dia inteiro fazendo coisas de artesanato, quando vem as fábricas ali, essas fábricas acabam criando os produtos sem a necessidade de tantos seres humanos. Agora, a mesma coisa no campo. A colheitadeira consegue fazer uma colheita muito mais rápido que um monte de seres humanos. Isso é uma transformação natural do processo. Se a gente tem um processo desse acontecendo agora, que as IAs, elas começam a substituir as pessoas ali em determinadas funções, e a gente pensava que isso talvez estivesse um pouco mais longe, o Google deu uma chamada e falou, opa, tá rolando, a gente pode acabar enfrentando uma crise, e essa é uma crise um pouco mais grave. Não dá pra falar se é amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, né? Isso não tenho como prever pra vocês. Mas imagina que a gente tem um número de pessoas que hoje estão empregadas executando determinadas funções. Se essas pessoas são substituídas por uma inteligência artificial, a gente não sabe qual é o tamanho desse número de pessoas. Pode ser vertiginoso ali no desemprego. Se existe um aumento no desemprego, existe uma desaceleração da economia de modo geral. Quem sustenta a economia mesmo, de maneira realista, são as pequenas transações. Não é o cara que compra uma Ferrari. Não é isso que faz a economia se movimentar. É você todos os dias, quando você vai lá e come um lanche, quando você almoça no restaurante da esquina, quando você vai ali e compra uma coisinha no shopping, quando você compra uma camiseta, quando você compra um calçado. Esses consumos cíclicos ali que a gente tem, paga uma água, energia, sei lá o quê, esses consumos cíclicos que a gente tem, transacionados em volume, né, porque nós somos muitas pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo ali, quase 8 agora, é 8 na verdade. Chegou a 8. 8 bilhões de pessoas no mundo. É óbvio que as transações deles são muito mais eficazes do que aquele topo lá que não dá 100 mil pessoas dos ricos, né? Muito ricos, eu tô falando. É claro que de rico mesmo tem mais, mas dos muito ricos. Então é a base que sustenta e esse dinheiro vai subindo. Se essas pessoas não têm emprego, quem vai consumir das empresas? Se as pessoas não vão consumir das empresas, como é que as empresas vão pagar os salários? E vai criando um ciclo terrível. Vai exigir, talvez agora, da nossa economia, ou uma saída mais estratégica disso, como é que a gente vai chegar nesse ponto de ter ali os consumidores, como é que a gente vai manter os consumidores numa economia que necessita cada vez de menos pessoas, porque os consumidores são também os empregados de outras empresas, ou a gente pode entrar realmente num problema. Talvez não agora, no primeiro momento, mas a gente pode entrar num problema a longo prazo, né? Você acha que existe alguma possibilidade deles falar assim, vamos cortar essas IA aí, vamos dar uma acalmada? Não, isso não existe. O processo de evolução ele é natural. Não estou falando que tem que pausar as IAs. Não é isso. A gente vai ter que ver como é que isso se encaixa no mundo, porque da mesma forma, isso é a mesma coisa que a gente voltasse, sei lá, na época da Revolução Industrial e falar, vamos parar as fábricas. Não faz sentido. Então, gerou novos empregos também, né? Então a economia ali, ela vai se transformando. De alguma maneira, isso vai se encaixar de alguma maneira, talvez ele dentro da economia, a gente consegue fazer as coisas. Talvez num primeiro momento, né? Eu não penso que esse problema é eterno. Eu penso que num primeiro momento pode ser um choque muito grande, porque tem as pessoas que vão ter que talvez operar essas IAs ali, tem as pessoas que vão ter que criar as IAs, tem as pessoas que vão ter que criar IAs sob demandas específicas, porque a IA, ela é capaz de fazer algumas coisas, mas ela não é capaz de se criar, né, ainda. Então a gente não tem um IA de desenvolvimento num nível muito legal, apesar de ter no nível básico. Precisa de alguém que tá, inclusive, criar IAs específicas, né, IAs específicas para resolver problemas específicos. Então a gente está entrando nisso. Essa outra crise é uma crise mais posterior, né, é uma crise que talvez venha
ganha com o tempo. Eu só quis falar com vocês aqui um pouco sobre esse assunto, que eu achei um assunto curioso. Eu achei que a gente demoraria muito para ver uma manchete de demissão por conta de IA. Do nada, o Google vem com essa ali, que tem coisas que ele evoluiu tecnologicamente, melhoria de processo e tal, que não precisa mais dessas pessoas. Ele é 6% de toda a força de trabalho de uma das empresas que talvez mais tenha funcionários no planeta, né? Não sei a ordem exata, mas eu sei que eles estão entre ali as maiores empresas em contratação. Então, é bastante gente. E aí, do outro ponto, a gente tem aí essas demissões em massa já acontecendo no presente, com medo de uma crise inflacionária. Diante disso, né, o que a gente pode encarar como investimento, o que a gente pode olhar aqui do ponto de vista do investidor, que é sobre o que a gente fala aqui. A grande questão é que antes a gente falava do setor de tecnologia como um setor por inteiro. E ainda as manchetes se dirigem a esse setor dessa maneira. Essas empresas, apesar de estarem interligadas e trabalharem de certa forma com tecnologia, elas trabalham com tecnologia aplicada normalmente a áreas específicas. Quando você está falando da Apple ali, ela vende tecnologia, hardware e software. E aí ela está vendendo isso diretamente para vocês. Tem aí um celularzinho, tem um fonezinho de ouvido, tem um equipamento e tem alguma coisa. Então, a Apple é uma empresa. Quando a gente fala de Amazon, chamar a Amazon de uma empresa de tecnologia é uma palavra um pouco forte. Empresa de tecnologia porque ela faz as vendas dela majoritariamente por um site. Cara, quantas empresas hoje fazem as vendas majoritariamente por um site? Todas essas são empresas de tecnologia, porque a Amazon é gigante da logística, a Amazon é gigante do varejo, né? A Amazon é uma empresa que tem um streaming. Não necessariamente isso é uma empresa de tecnologia. A gente poderia dizer que ela tem um braço de entretenimento, tem um braço de logística e tal. Então eu acho que são problemas diferentes. Apesar delas estarem lidando com o problema da mesma forma, são problemas diferentes. Quando você fala do Google ali, tudo bem, é uma empresa que talvez estritamente tecnologia. A maior parte dos produtos é consumido via online, ela vende principalmente software e presta serviço ali para os usuários por meio das plataformas dela. E a Meta também, eu acho que se encaixa muito aqui dentro desse ramo ali, talvez. Mas então, essa reclassificação é importante. A gente não está com uma crise no setor de tecnologia, que é como as pessoas estão divulgando. A gente está com uma crise de modo geral. Se essas empresas, que são a varejista, se ela está vendendo menos, a Amazon não fabrica todos os produtos que estão ali. Significa que as empresas para quem ela está vendendo esses produtos, é uma eletrodoméstica, é um fogão, é um livro, é uma batedeira, é o sei lá o quê, as empresas de modo geral estão faturando menos, né? E aí, com essas demissões, eu tendo a pensar que talvez elas faturem menos ainda. É lógico que como empresário a empresa vai priorizar aqui se defender para não entrar numa crise, mas elas estão alavancando o potencial dessa crise. Muda alguma coisa na minha estratégia de investimento o fato dessas empresas estarem entrando em crise? Que essa é a pergunta que eu tenho recebido mais diariamente. Para mim, eu não consigo mais enxergar, né, um mundo sem essas empresas. E quando a gente olha para o lucro dessas empresas, boa parte delas tem lucro de forma consistente, já há alguns anos, existe um crescimento de forma consistente, existe uma necessidade de mercado ali das pessoas por essas empresas, então eu não altero o que eu penso. E é óbvio, né, que não existe empresa que cresça para sempre. Então o mercado ele tem ciclos econômicos mesmo, de crise às vezes, de crescimento. Então essa lógica faz parte. Tem uma injeção de moeda muito grande durante um período que a gente estava vivendo uma pandemia ali com queda na produção, aí depois a gente foi saindo disso, a gente teve um conflito internacional, os países radicalmente colocaram mais dinheiro na economia, foi mexendo ali e de alguma maneira a gente entrou num ciclo econômico que não é de crescimento. Se você fala que você é um investidor e vai investir para o longo prazo, a ideia de toda vez que tiver uma crise eu vendo minhas ações é você vender na baixa e comprar na alta. Então quando tudo está aumentando de preço e tal, e está no mercado positivo no seu ponto de vista, você vai lá e compra. Aí quando cai, você vai lá e vende. Se você repetir isso muitas vezes, é a receita perfeita da burrice. Então não existe como você investir sem se preparar para esse tipo de coisa. Quando você vai investir, o primeiro trabalho acaba sendo psicológico sempre por isso. Se você entrou na Bolsa de Valores com a sensação, com a hipótese de que o mercado cresceria para sempre, você agiu de forma burra. E eu vou ter que te falar isso porque é melhor para você saber. Não existe mercado que cresce para sempre. No geral, na maior parte dos períodos, a Bolsa cresce caindo. A gente tem momentos de crise, e não são raros, são momentos de crise às vezes mais profundas, mas existem momentos de crise em todos os momentos. Então, 2008, que é muito recente, a gente teve o subprime, né, que afetou toda a economia global. No Brasil, a gente teve crise no ano em que a Dilma tomou impeachment, teve crise no 2020 no Covid. Então, a crise, na verdade, ela é praticamente um estado natural da economia, se você pensar bem, né? Toda economia, ela tem crise. Ficar delirando sobre as possibilidades de futuro e tal, que é uma coisa que eu fiz para vocês aqui, ajudando
ajudando vocês a entender, nossa, a gente pode entrar num problema e tal, isso aqui. Isso é muito bom para você entender como a economia funciona, é muito bom para você simplesmente utilizar a lógica ali e pensar em setores perenes, em setores que as pessoas não poderiam abandonar o consumo, num caso de uma crise mais acentuada, para fazer uma diversificação de carteira e tal. Mas isso, em hipótese alguma, pode servir para você tomar decisões com base no futuro alarmista. Porque se você pega e toma decisões com base no futuro alarmista, você vai fazer o quê? Então, como existe uma potencial crise, eu vou pegar o meu dinheiro agora e vou tirar do mercado financeiro. E vou colocar onde? Ah, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar no banco. Numa crise do subprime, por exemplo, os bancos quebraram. O Lehman Brothers quebrou. E aí, onde vai parar o seu dinheiro? Numa crise feia, a inflação aumenta. Onde vai parar o seu dinheiro? Ah, não, Raul, eu vou pegar isso aqui e vou alocar numa renda fixa. Quem são os credores ali? Quem são os tomadores dessa dívida? Se você vai investir num CDB, as pessoas pegaram empréstimos ali, né? Na ponta final, são sempre pessoas. Ah, não, Raul, foi uma instituição de crédito muito segura. E ela emprestou dinheiro para quem? Se entrou numa crise, ninguém vai pagar. Acabou. Ah, mas o banco vai tirar dinheiro para me pagar de algum lugar. Da onde? É crise. Então, assim, se você tiver certo sobre uma crise apocalíptica e tal, compra o ouro e entra num bunker. Acho que é a única coisa que você pode pensar. E eu não sei, né, apesar de o ouro sempre ter apresentado valorizações no meio de uma crise, se você tiver certo sobre uma crise de modo geral, eu não sei quem vai comprar o ouro de você. Eu vejo as pessoas desenhando futuros apocalípticos e o mercado teorizando acerca de futuros apocalípticos desde que eu comecei a investir, cara. Assim, nunca teve um mês que um profeta do futuro não disse que o mercado ia acabar, que tudo vai derreter. E cada vez são nomes mais pesados. E eles invariavelmente acertam, porque em algum momento o mercado derrete. Então, se você faz uma previsão todos os anos, né, em algum momento você acerta. Ah, mas foi o Kiyosaki que disse. Pesquisa o nome dele. Ah, vou ensinar você a fazer isso aqui. Isso aqui é muito bom. Então você vem aqui, ó. Raul, alguém previu uma crise. O que eu vou te ensinar a fazer para você saber se agora é sério ou não, né? Ó, Robert Kiyosaki, coloca aqui o nomezinho dele, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Coloca Prediction. Pode só Prediction. Aí você vai vir aqui, ó. Então já uma atualizada, né? 2 de outubro de 2022 ele fez uma. Em vez de pegar essa daqui primeira, vem aqui, ó. Faz assim, ó. Em qualquer data, intervalo personalizado. Você volta ali lá para 2020. Ou talvez 2019. Aí ele acertou que teve o Covid, né? Pega aí 2018, pega qualquer ano. Coloca aqui o mesmo nome. Aí você pega e trava aqui, ó. Travei. Então agora até o dia 30 de 2018. Você vê que toda vez vai ter ele prevendo crise. Ele prevê uma crise, when the next market crash will be. Ele prevê uma crise a cada X anos. E não é só o Kiyosaki que eu tô falando aqui. Eu sei que todo dia vocês me mandam, ah não, agora é fulano de tal, agora é fulano de tal. Então todos esses caras especialistas em crise, eles prevêem uma crise por ano. Inevitavelmente eles vão acertar. E esse aqui eu coloquei no mês de abril, né? Se você colocar no ano inteiro, ele deve ter previsto mais vezes. Às vezes ele... Vou pegar aqui, que nem apareceu uma manchete de uma crise bonita. Eu quero ele prevendo uma crise bonita pra vocês. Às vezes ele prevê crises muito bonitas. Tem vezes que ele fala que vai colapsar tudo, que o mundo vai acabar. Não só ele, mas eu peguei ele aqui porque alguém usou esse nome. Aí ele previu que o Bitcoin ia dar problema em 2018. Aí a gente teve o pico do Bitcoin ali em 2020, 2021. É aquela coisa. Todos os dias, The Global Financial Crisis is underway, né? E aí, todo dia ele tem uma coisa pra falar, o mundo vai acabar, né, o Kiyosaki. E aí essa galera fica falando que o mundo vai acabar, pergunta se ele vendeu todos os investimentos dele, né? Ele pôs em que o dinheiro dele? Tá em que? Tá dentro da casa dele? Ele imprimiu o dinheiro de dólar lá, pegou tudo, sacou do banco, tacou num cofre? Que porra é essa, né? Então, isso aqui todo dia esses caras ficam falando isso. Não recomendo você ficar seguindo faro de crise, beleza? Então isso aí, não seja um mão de alface. E aí eu vou responder algumas dúvidas que tivemos nos últimos vídeos, pra gente poder aqui fazer aquele encerramento clássico, que já está chegando no meu limite de tempo aqui. Então, o Gustavo Alves falou, saiu uma matéria no G1 sobre um levantamento da Quinto Andar, a empresa Quinto Andar, mostrando que aluguel de microapartamentos está em alta e são mais rentáveis que os APs convencionais. No entanto, mesmo os micro perdem para a Selic. Que tal fazer um vídeo sobre isso, inclusive contrastando com fundos imobiliários? Quem já ouviu a palavra microapartamentos? Já ouviu? Também não. Vamos supor que uma pessoa alugava um microapartamento no ano de 2022. Agora, nos primeiros dias do ano, outra pessoa alugou um microapartamento. De quanto foi o crescimento, para eu pôr na manchete? 100%. Então, temos 100% de crescimento no mercado de microapartamentos. Pode comprar o seu para alugar. Se foram 8 pessoas, 800. Foram 12 pessoas, 1.200. Ninguém aluga essa merda. Para de acreditar em manchete. Toda vez que você vê, olha só, isso é um pública, pelo amor de Deus. Aí o Quinto Andar, querendo que as pessoas botem essas merda para alugar, vai lá e paga uma matéria e fala, fala que tá crescendo o microapartamento. Pô, não vou contrastar em nada, não vou dar manchete pra isso aí não.
Já falei demais, mais do que deveria disso aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui diretor de jornal há muito tempo. Tem dia que não acontece nada. Tá ali na cidade, não pega um fogo, não acontece um nada. E o jornalista, ele é uma espécie de abutre, gente. Não é porque ele quer, é porque o trabalho dele é esse. Ele é uma espécie de abutre ali. Aí você tá ali numa redação de jornal, cara, você começa a torcer pra acontecer alguma coisa. Não acontece nada. Você tem que falar alguma coisa todo dia. Então, todo dia vai falar alguma coisa, porque o trabalho é falar. E aí tem que falar alguma coisa. Isso aqui é pior ainda, porque isso aqui é pago. Eu quero gerar uma estatística ali a favor do mercado de investimentos, né? Eu coloco um número óbvio. 100% das pessoas que investiram no Tesouro Direto tiveram mais rentabilidade que a média dos brasileiros. Ou 100% das pessoas que têm dinheiro investido no Brasil são mais ricos do que quem não tem, porque 70% do brasileiro é endividado. Se a pessoa tem R$1 positivo, ela já é mais rica que a maioria. Então assim, aí eu vou lá e pago uma matéria comigo falando que isso é a grande tendência, que você tem que entrar na UVP. Aí você vai e entra, né? Para ler jornal tem que ter senso crítico. E não é que jornal é ruim, são os profissionais de imprensa que garantem que a gente tenha informação de qualidade. Só que não dá para você pegar a matéria patrocinada, etc, e sair acreditando em tudo sem senso crítico, né? Não é culpa do jornalista, é culpa sua que não tem senso crítico e às vezes não raciocina sobre o que tá falando. Porra de microapartamento, nunca ouvi nem falar na merda dessa, gente. Isso aí é palavra que eles inventaram, inclusive. Estão inventando palavra. Aí o B. Salles falou, poderia fazer um vídeo, muito bom seu conteúdo. Obrigado. Poderia fazer um vídeo explicando como entender renda fixa? Fico perdido quando vejo CDB, IPCA mais 12, o LCI, IPCA mais 7. Como saber qual é melhor? E vale a pena pegar um Tesouro Selic para anos, muito mais para frente, tipo 2035? Cara, escreve cada palavra dessa daí, simples. CDB, investidor sardinha. LCI, investidor sardinha. CRI-CRA, investidor sardinha. Tesouro, investidor sardinha. Você vai ter sempre uma resposta. Se você perguntar o que IPCA, investidor sardinha, vai ter uma resposta eu te explicando cada um dos indicadores. Então isso aí é facinho vocês entenderem. Você que chegou até aqui, eu vou te falar o seguinte, se você quiser aprender a investir mesmo aí, né, nesse janeirão, cara, dentro de 6 dias está começando a nova turma da UVP. Não sei se você consegue entrar nessa turma, mas se não for possível, você já pode se matricular para a próxima. Então o que eu vou te dizer é, acessa aí a uvp.com.br. É o mercado que mais cresce no Brasil, tô falando aí para você, fonte Quinto Andar. Então você pode vir aqui, faça a sua análise de perfil. Brincadeira, Quinto Andar. Eu sei que vocês só queriam fazer o trabalho de você, mas, porra, microapartamento foi de cair os buteados, bolso, tudo. Não tem como, é de acabar com os piques de Goiás. Não tem como. Que outra expressão tem na sua cidade dessas de... Fala aí pra mim, porque cair os buteados, bolso é do sul, né, do Porto Alegre, acho. É lá do Alegrete. E acabar os piques de Goiás é daqui, né? Pra acabar com os piques de Goiás. Pra acabar com os piques de Goiás é maravilhoso. Então você pode fazer aqui a sua análise de perfil, eu vou te ensinar a investir, vou te ajudar a desenvolver uma carteira que realmente te leve a viver de renda. Não é do dia pra noite, é um processo complexo. Raul, por que eu preciso passar por uma análise de perfil? Não, você não paga nada pra fazer análise, né? Tem gente que acha que vai clicar aqui, eu vou cobrar pela análise, né? E aí é isso. Não é isso. É simplesmente para que você esteja alinhado com a gente. Se você for aprovado, aí sim eu vou te pedir algum dinheiro, beleza, para você estudar, não para fazer análise de perfil. A análise de perfil é gratuita para ver se você realmente vai tirar um benefício de vir aqui. Às vezes a pessoa chega muito desestruturada, não faz sentido, não tá com a cabeça coerente, daí a gente não aprova. Não precisa ter nenhum conhecimento. O que eu quero é saber se você tá apto ali para seguir o cronograma até o final e tal. Por quê? Porque se você conclui a UVP e não chega no resultado que eu te prometi, que é saber o caminho exato para você chegar a viver de renda, aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, eu me reservo o direito de escolher os meus alunos. É simplesmente isso, né? Raul, eu tenho uma empresa, eu aceito qualquer pessoa. Cara, escolher o cliente é o que vai fazer você prestar um bom serviço. Tem cara aí que trabalha, por exemplo, sou personal trainer, né? Daí o cara, eu atendo qualquer pessoa. Chega alguém ali, o cara não tem comprometimento nenhum, não vai seguir a agenda de treinos, não vai fazer aquilo que você quer, não quer fazer uma dieta, não faz o exercício direito, você coloca o seu nome em risco. Então, eu só deixo formar pela UVP aquela pessoa que eu sei que vai ter um bom desempenho. O boca a boca é meu principal instrumento de trabalho, né? Eu vivo da reputação que eu tenho, que hoje eu tenho a melhor reputação aí no mercado, não tem ninguém que reclama do trabalho, lá no Reclame Aqui e tal. Toda vez que eu falo do produto que vem uma galera falando bem, então o que eu tenho para oferecer é isso, né? Então eu não posso aceitar qualquer pessoa. O meu trabalho, a única coisa que eu tenho para oferecer é o meu trabalho. Se eu aceito qualquer pessoa aqui, eu me quebro, né, Vandinho? Não dá, né? E o negócio é o seguinte, a gente fez uma descoberta aqui hoje, importante aqui, isso aqui é um recado importante para você. O cílio, ele não cresce infinitamente, nem a sobrancelha. Então, na maioria dos casos, o seu cílio vai parar de crescer sozinho. Você pode ficar tranquilo, não precisa gastar dinheiro aparando o cílio. Eu tô aí aparando o cílio há um tempo. Economize seu dinheiro. Descobri hoje que o cílio tem um limite natural de crescimento, tanto o cílio quanto a sobrancelha. Então, pode economizar seu dinheiro, não precisa parar mais. As mulheres vão continuar parando porque, né, questão de estética ali. Você sabia que as mulheres antes, na época, por exemplo, do renascentismo, essas coisas ali, tipo a Mona Lisa, viu que ela não tem sobrancelha? Uhum. Elas arrancavam por questão estética. Tipo, hoje a gente afina, elas arrancavam por questão estética ali. Eu nunca tirei minha sobrancelha na vida. Será que eu deveria tentar? Fica aí a informação.